Salve pessoal, mais um vídeo aqui no canal para a playlist Nada Como um Dia Após o Outro Dia. Nessa playlist a gente fala sobre diversos assuntos para te ajudar no seu progresso, estudo, trabalho, autoconhecimento, organização, vários pontos que vão te ajudar a caminhar um pouco mais rápido e que a gente possa caminhar junto e crescer junto. Nesse vídeo especificamente eu falarei como estudar, a importância do estudo e como fazer isso para te acelerar no seu progresso. O primeiro ponto para mim é você entender que estudo não é um bagulho chato. Estudo, ele nos foi vendido chato durante a época da escola, principalmente quem é de escola pública, porque não tem muito o que fazer, não tem muito professor, o professor chega na sala e manda ficar copiando livro, ficar copiando a lousa, então o estudo nos foi vendido como algo chato. Mas o estudo não é algo chato. Quando você entende a importância do estudo, como estudar, como aprender e como aplicar isso no seu dia a dia, o estudo se torna algo que você deseja e não algo que você abomina. O estudo não é você ficar ali quadrado, igual falavam CDF, ficar várias horas sentado na cadeira, só estudando, só isso, só aquilo. O estudo ele tem um direcionamento. É você olhar para o que você quer aprender, para o que você precisa aprender, para algo prático que você vai realmente conseguir aplicar. E aí sim, você pega e estuda. E não é só ficar lendo o livro e copiando o texto. Não é só ficar copiando o texto. Não é passar horas lá gastando tinta da caneta. Existem várias formas de estudar. Você não pode ficar só olhando para esse ponto, não pode só ficar achando que o estudo é a mesma coisa que era da época da escola. Nem a faculdade é igual à época da escola. Tanto que quando chega na faculdade é bem diferente da forma de estudar. Porque na escola não nos ensinam a estudar. Ensinam só a repetir o que eles querem que a gente repita. Então, entendendo isso, é hora de começar a olhar para o que estudar. E o que estudar? Você tem que analisar de acordo com seus objetivos e com seus problemas atuais. Por exemplo, dentro da minha empresa. Se dentro da empresa eu estou tendo problema de gestão, eu vou estudar mais sobre gestão. Estou tendo problema com liderança, eu vou estudar sobre liderança. Estou tendo problema com comunicação, como era alguns anos atrás, eu estudava sobre comunicação. Teve um ano inteiro que eu só li praticamente livros relacionados à comunicação. Mas não basta só ler por ler, é necessário aplicar. Aí aqui a gente começa a realmente olhar as formas de estudo. Uma delas é realmente a leitura, seja em livros, seja artigo científico, seja revista. A leitura por si só ela é muito importante para o estudo. O livro em si, eu vou trazer mais o livro, mas você pode usar qualquer outro tipo de leitura. O livro, ele é bom porque você está buscando conhecimento direto na fonte. Se eu venho aqui e te ensino algo sobre comunicação, eu peguei isso de algum livro. Então, se você pode aprender comigo ou você pode aprender com o livro. Existem muitos cursos que as pessoas lançam na internet, ou até em escolas que vendem curso aí na sua cidade. Um livro, basicamente, se equivaleria a muitos cursos, tá? Então, ao invés de você investir 200, 300, 500 ou R$1.000 em um curso, você poderia estar comprando um livro, 2 livros, 3 livros e aprendendo por conta própria. E aí, claro, isso aqui vai da forma de cada um de estudar. Eu gosto bastante de ler, então eu vou pro livro. Meu sócio, por exemplo, que ajuda aqui a gravar os livros, a gravar os vídeos, ele não gosta muito de ler, não é muito bom lendo. Ele lê porque é importante, tem muito conhecimento que está basicamente só no livro, mas ele busca outras formas de estudar. E aí aqui a gente já entra, por exemplo, documentários, filmes. Existem várias maneiras de você estudar e essa é uma delas. Tem gente que prefere a leitura, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que prefere conversar, tem gente que prefere assistir uma aula. Então o documentário, o filme, ele pode te trazer uma visão sobre determinado assunto que vá acelerar o seu progresso. Por exemplo, autoconhecimento. Tem muito documentário sobre autoconhecimento, seja na parte física, da parte emocional, da parte de organização, na parte de história. Os documentários, quando faz, por exemplo, relacionado à dopamina, a exercício físico, algo do tipo, quando você estuda dessa forma, assistindo o documentário, é muito mais leve de estudar. Por quê? Porque você está assistindo um filme praticamente, você está assistindo um vídeo que está te explicando um conceito que vai te ajudar. Por exemplo, esse vídeo mesmo é uma forma de estudar. Se fosse em áudio, você poderia estar lavando louça, poderia estar cozinhando, você poderia estar treinando e estudando enquanto você faz essa atividade. O vídeo e o áudio ele vai ter muito essa possibilidade. E é importante que você aproveite essa possibilidade. Procura no YouTube canais relacionados ao que você quer aplicar no momento. Algo que me ajudou muito foi realmente estudar sobre comunicação e vendas, que era o que eu trabalhava já no começo que foi um dos primeiros trabalhos que eu tive. Então eu procurava vídeos relacionados ao assunto. Procurava quem eram as referências, porque aí tendo as referências, eu consigo ir nas pessoas que estão ensinando da melhor forma possível. Assuntos mais atuais,
as técnicas mais atuais. Então, se você está querendo passar no vestibular ou você quer crescer no seu trabalho, diversifique as suas formas de estudo até que você encontre a forma de estudo que você é melhor para aprender. E o aprender, ele não precisa ser só nessa parte padrão. O livro, o vídeo, às vezes trocando ideia com alguém, você consegue aprender bastante. A pessoa ela tem que entender que o estudo é um potencializador do que ela quer, tá ligado? É só com o estudo, isso vai acelerar o caminho dela e às vezes vai permitir que ela consiga. Porque às vezes ela, em algum estudo, ela vai entender um ponto que ela estava errando e que impedir ela de chegar onde ela pretendia. E aí com o estudo ela aprende que ela estava simplesmente cavando um buraco, e ela para de cavar esse buraco que ela está cavando e começa de fato a ir na direção que ela quer. Exatamente, isso para tudo. Às vezes você tem uma ideia de algo que parece sensacional, quando você começa a estudar, você começa a entender mais a fundo que não é daquela maneira que funciona. Esse ponto que ele trouxe, de que o estudo vai te ajudar a enxergar os erros e conseguir acelerar para o seu objetivo. Por exemplo, quem treina, quem faz academia. Essa pessoa tem várias formas de treinar, tem várias técnicas, mas tem a forma correta. Então, se ela chegar na academia, passa uma hora treinando e ela não está fazendo da forma certa, se ela estudasse, assistisse, sei lá, um vídeo no dia, curtinho, de fazer a execução correta, seguindo perfis no Instagram. Quando você usa o Instagram, por exemplo, você usa só para lazer, usa também para estudo. Teve uma época que eu tinha desconectado do meu Instagram pessoal, utilizava um outro Instagram que era só focado para estudo. Então eu só seguia contas que faziam sentido para mim, que me ajudavam na organização do dia a dia, que ajudavam com a minha comunicação, que traziam esses conhecimentos relacionados a treino, que eu gosto bastante de estudar, inclusive eu escrevo para isso no dia a dia de trabalho. Então, você tem que olhar para todas as possibilidades de estudo e começar a estudar da melhor forma possível. O principal para mim, que mais me ajuda, é gostar de aprender. Quando você gosta de aprender, independente de qual seja o método, você vai querer aprender, seja observando, seja refletindo, seja olhando alguém fazer algo, questionando. Então, quando você aprende a gostar de aprender, é a hora que você realmente começa a avançar muito mais rápido, porque a leitura do livro já não se torna mais obrigatória. A leitura do livro, você quer realmente, você deseja aprender o que está escrito naquele livro. Quando eu não sabia me comunicar e lia sobre comunicação, aquilo para mim era sensacional. Por quê? Porque agora eu sei o que fazer com as mãos, sei como me posicionar em cima de um palco, sei como olhar para as pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando. Então, quanto mais você identifica, não, esse é o meu objetivo, esse é o meu problema atual, você consegue definir o que você quer estudar, o que você precisa estudar, independente do que seja. Então, no seu trabalho, por exemplo, às vezes você ganha um salário mínimo, ganha R$1.500, ganha R$2.000, se você olha para a sua empresa, tá, o que falta aqui? O que eu poderia aprender que ninguém aqui dentro está fazendo? Ou dentro do que eu já faço, como eu poderia fazer melhor? Às vezes, no seu dia a dia, você gasta muito tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas fazendo uma tarefa, que se você estudasse sobre algum assunto específico, você conseguiria utilizar no computador, por exemplo, alguma ferramenta que essa tarefa de 3 horas, ela passaria para 30 minutos. E aí o que você ganha? Você ganha muito tempo no seu trabalho para que você faça mais. E no momento que você faz mais, você dá mais resultado. E quando você dá mais resultado, você vai ser valorizado. Porque as pessoas não vão ser valorizadas só pelo que elas falam, deixam de fazer. Elas vão ser valorizadas principalmente pelo resultado, quando a gente fala de trampo especificamente. Então, você estudar, você vai otimizar o seu trabalho. Se você otimizar o seu trabalho, você dá mais resultado. Se você dá mais resultado, você vai ser recompensado dessa forma. E se não for recompensado, eu já falei em vários outros vídeos, você cai fora. Vai para outro lugar onde você realmente seja valorizado. Então, o estudo precisa estar sempre alinhado a isso. Que tipo de problema eu tenho no momento que eu posso resolver ou qual é o meu objetivo. Quando você estuda dessa forma, o aprendizado ele tem uma ação prática a ser aplicada. E aí faz muito mais sentido no seu dia a dia. Entra naquele ponto de água parada da dengue também, né? A pessoa que não fica estudando e se melhorando a cada dia, principalmente hoje que o mercado está mudando toda hora tem atualização de alguma coisa. Até os táxis mudaram. Com o Uber, 99, mudou bastante já. Sim, então, mas não adianta ficar noiado, vou estudar. Olha para o que você precisa e estuda dentro do que for necessário para conseguir concluir aquele objetivo. Porque às vezes tem gente que estuda demais, porque estudar, quando você aprende a estudar, você aprende a aprender, é um processo prazeroso. Só que se você está só estudando e não está aplicando, você está usando o estudo como uma forma de procrastinação.
Já fiz isso várias vezes, precisava escrever, precisava trabalhar e eu preferia ficar estudando, porque é muito mais fácil, eu não estou sendo testado, eu só estou estudando. Então, estudar demais e não aplicar, você corre o risco de ficar obeso mentalmente, acumulando informação sem aplicar. E aí o que acontece, você acaba esquecendo, que é igual na época da escola. Você estuda, coloca na prova e nunca mais mexe. Você estuda, coloca na prova e nunca mais mexe. E aí o que acontece? Você esquece. Quando você sentar para estudar, coloque tempo. Não sei se você já ouviu a técnica Pomodoro, que é você definir um tempo da atividade e um tempo de descanso. 20 minutos fazendo, 10 minutos descansando, 25 minutos fazendo, 5 minutos descansando, 40 minutos fazendo, 10 descansando, 50 minutos fazendo, 10 descansando. Eu gosto do 50-10, que eu acho a proporção melhor para ficar focado e depois tem um tempo maior de descanso. Então, utilize essa técnica para ficar focado. Não tem tanta prática de estudar ainda? Faz 10 minutos estudando e depois 5 minutos descansando. E vai aumentando. Agora eu faço 15 minutos estudando e 5 descansando. 20 minutos estudando, 5 descansando. E aí vai aumentando até você conseguir fazer 30 minutos de foco, 40 minutos de foco, 50 minutos de foco. Que dessa forma você vai ganhando qualidade e quantidade de estudo. E aos poucos você vai evoluindo. Não vai ser sempre que você vai conseguir estudar a quantidade de tempo que você se propôs. Vai acontecer algum imprevisto, ou vai estar cansado, ou realmente não está com paciência para estudar naquele dia. Vão ter dias e dias. O importante é você estar sempre ali continuando. Nos dias que não der, entenda o porquê não conseguiu, porque não vai estudar, para que você melhore no outro dia e evite que esse problema venha a ser recorrente. Mas é importante que você esteja sempre estudando. Falhou em um dia, tente melhorar em outro. E lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia.